terapia comportamental pode ajudar? Claro que sim. Mas lembrem-se que, na minha opinião, o médico, para fazer um encaminhamento para um profissional da psicologia com o objetivo de complementar o tratamento para ejaculação precoce, o nosso tema aqui, é fundamental que o próprio médico entenda minimamente quais são os benefícios que o paciente vai ter com o contato com o psicólogo. E nesse post eu pensei a terapia cognitivo-comportamental como algo bastante popular, famoso, em moda atualmente por conta, possivelmente, da sua eficácia e do número de profissionais que a oferecem. A lógica da terapia cognitivo-comportamental é muito interessante quando a gente está lidando com esse universo da ejaculação precoce. E na postagem escrita eu tentei explicar um pouquinho a lógica por trás da terapia comportamental, citando e pedindo desculpas, obviamente, aos psicólogos, um resumo bastante enxuto em termos de conteúdo, mas que tenta demonstrar que tudo o que a gente reconhece em termos de interação com coisas ou com outras pessoas é algo que a gente cria, e cria individualmente. Então, cada um vai interpretar os fatos que se depara de acordo com experiências anteriores, com a própria natureza da pessoa e com o que a gente chama de uma rede da estrutura cognitiva que é formada ao longo da vida. Então, dependendo de como essas crenças são formadas e de como elas funcionam, a gente vai ter algumas que são interessantes e funcionais, outras que são disfuncionais, que são perturbações distorcidas e que podem atrapalhar bastante, especialmente nessa área da sexualidade. E o que a terapia cognitivo-comportamental faz é atuar de maneira bastante objetiva, e esse é um diferencial da terapia cognitivo-comportamental, pelo fato dela ser um pouco mais breve quando a gente compara com as terapias que envolvem a psicanálise, de maneira a conseguir um resultado mais palpável para o paciente num espaço de tempo mais curto. Então, as terapias cognitivas comportamentais tendem a ser breves e com um objetivo elencado pelo paciente, quer dizer, vão atuar num determinado problema e um problema atual de cada vez. Citei o exemplo do Roberto. O Roberto seria então um paciente que no início da vida sexual, aos 18 anos, ele enfrenta uma situação de ejacular antes da penetração. E a partir daí ele desenvolve uma série de crenças disfuncionais. Então, ele começa a pensar que isso vai acontecer sempre, ele encontra uma justificativa para aquilo com o fato de no passado ele ter se masturbado em excesso, e ele chega à conclusão que nunca vai conseguir satisfazer mulher nenhuma. Então, esse Roberto, alguns anos depois, não me lembro, 7, 8 anos depois, já com 25 anos, ele procura um médico, e a queixa dele para o médico é: eu ejaculo rápido. O médico faz 2, 3 perguntas e prescreve para ele um medicamento, a paroxetina, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, muito utilizado de maneira off-label para tratar a ejaculação precoce. E aí vejam, a pergunta que eu faço é: será que esse tipo de tratamento é suficiente para a situação que o Roberto está enfrentando? Será que o Roberto se beneficiaria de um contato com o psicólogo? Dele ter alguém que ele pudesse conversar sobre essa origem do problema dele relacionado a essa ejaculação anteportal, quer dizer, antes da penetração que aconteceu no início da vida sexual? O que você acha? Repare que para que eu, médico, possa perceber a necessidade do Roberto e enxergar uma possível alternativa que vai ajudar no tratamento, eu tenho que
conhecer minimamente o que é terapia cognitivo-comportamental, entender o que é a psicanálise e as outras modalidades que podem ajudar ao ejaculador rápido, de maneira a encorajar o paciente a contar com esse sinergismo, com o benefício da equipe multidisciplinar. Então, dá uma lidinha no post, tem um pouco mais de conteúdo ali sobre a terapia cognitivo-comportamental e no finalzinho eu falo da terapia racional cognitivo-comportamental, a famosa TREC, e na próxima postagem eu vou falar um pouquinho do que o Roberto poderia se beneficiar em relação a essa modalidade. Tá ok? Não esqueça de visitar o site que aparece aqui, de mandar o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, para a gente continuar interagindo.